Emburrecimento Programado, de John Taylor Gatto. Quem raios é esse John Taylor Gatto? Nasceu em Monongahela, na Pensilvânia, terra do vampiro, né? Ele passou mais de 30 anos em sala de aula. Foi professor do ano escolhido na cidade de Nova York em 1989, 1990 e 1991. Durante 3 anos consecutivos ele foi eleito o professor do ano da cidade de Nova York e de todo o estado de Nova York em 91. Nesse mesmo ano, anunciou que deixaria as classes por não querer mais ganhar a vida machucando crianças. E passou a se dedicar integralmente a escrever e dar palestras contra a escola obrigatória. Ele enfatiza a diferença entre famílias e comunidades e redes operacionais, networks, seus substitutos maléficos. Com Dumbing Down, de 1992, Gatto inspirou milhares de pais a tirarem os filhos da escola e praticarem a educação domiciliar. Por que este livro é tão rico? Porque ele vem de uma pessoa que estava dentro da sala de aula. Não é qualquer pessoa, não é qualquer Juliana que é apenas uma mãe, apenas entre aspas, porque é isso, né, que o mundo lá fora prega. Quando você não tem um título, quando você não é mestre, não é doutor, você nunca esteve dentro de uma sala de aula, e aí você chega falando alguma coisa contra a escola, as pessoas olham para sua cara e falam: você está falando o quê? Você não sabe? Você não tem experiência nisso, né? Você não tem currículo nenhum para falar a respeito disso, mas esta pessoa aqui tem currículo. John Taylor Gatto tem currículo, lecionou durante 30 anos e ele vai nos contar a sua experiência dentro da sala de aula. Então vamos começar. Prefácio de Thomas Moore. Meu pai é um professor nato, começa contando Thomas Moore. Ele é o tipo de pessoa que consegue identificar à distância um aprendiz em potencial e entrar em ação. Quando eu tinha cerca de 40 anos, ele me ensinou a jogar boliche. Com seu jeito característico, disse: pegue a bola e a role com velocidade em direção àquele pino central. É só. Ele sabia que eu era capaz de aprender essa habilidade relativamente simples por conta própria. Ele acreditava naquilo que John Gatto chama de autoeducação. Tendo o sangue do meu pai, sou professora há 40 anos e sempre amei esse ofício. Fui seu aprendiz. Aos 88 anos, depois de se aposentar como professor de encanamento hidráulico em uma escola técnica, ele dava cursos em uma escola para adultos que queriam aprender a usar um computador. Espero ter esse entusiasmo quando eu tiver 80 anos. Meu pai também se deparou com os burocratas, cabeça duras, que John Gatto critica tão energicamente. Uma vez ele foi a uma escola em sua cidade para lhes dizer que, por ter experiência com ensino na área de hidráulica, ele poderia dar uma aula para as crianças sobre a origem da água potável, como é purificada e para onde vai depois de ser usada. Olha que aula rica que este homem foi lá oferecer gratuitamente na escola. Sabe o que falaram para ele? A escola agradeceu pela oferta, mas disseram que não havia espaço no cronograma. Creio que a escola perdeu uma grande oportunidade em muitos aspectos. Meu pai sabe falar com crianças e elas precisam de um pouco de aprendizagem prática. Quem sabe que benefícios ganhariam essas crianças apenas por estar na presença de um professor de verdade, que amava o que ensinava e amava crianças. E essa aula teria sido também um ato comunitário, ele não ia cobrar pela aula. John Gatto trata da importante questão de, numa comunidade, ser necessário que os velhos e as crianças interajam. Você já parou para pensar quem foi que escolheu o currículo da escola? Você já parou para pensar por que tem que ser português, tantas horas, matemática, tantas horas? Por que artes tem só uma vez por semana?
Por que que educação física tem só uma vez por semana? Por que que português e matemática tem que ter praticamente todo dia? Por que que foi escolhido tudo do jeito que foi escolhido? Quem foi que escolheu? E qual foi o critério da escolha? Você já parou para pensar em tudo isso? Por que que em história a gente estuda o que a gente estuda e não estuda outro tipo de história, sendo que existe tanta história? Por quê? Você já fez essa pergunta alguma vez na sua vida? Quem fez tudo isso? Com qual propósito? Será que esse propósito vem de encontro com o meu propósito, com o propósito que eu tenho para o meu filho? Ou será que esse propósito vai apenas de encontro com o objetivo de outras pessoas? Para com algo que querem que o meu filho faça, que querem que o meu filho seja. Você já parou para pensar nisso? Se você não parou para pensar, eu garanto para você que com esse livro você vai pensar. Como professor, creio ter feito algumas coisas que considero um tanto polêmicas, mas nada tão profundamente educativo quanto o trabalho de John Gatto. Ao dar aulas de piano, incentivei as crianças a começar compondo as suas próprias músicas, batendo nas laterais do instrumento para produzir os efeitos de percussão, e se assim o desejassem. Eu costumava orientar uma aluna universitária na minha sala. Para amenizar a sua timidez, ela ficava sentada no peitoril da janela atrás de uma cortina. Uma vez um colega entrou na sala e viu um par de sapatos aparecendo por baixo do tecido e ficou confuso, evidentemente. A experiência de ensino mais agradável que já tive foi em uma sala toda carpetada que não tinha cadeiras. Meus 30 alunos não tinham livro didático, nem currículo e nem um objetivo. Eu partia de qualquer assunto que surgisse na sala de aula e nos aprofundávamos nele. Nunca vi tanto aprendizado, seja para mim, seja para os meus alunos, em nenhum outro lugar. Isso me lembrou muito Montessori, né? Essa sala de aula carpetada sem nenhuma cadeira, porque as salas das escolas montessorianas, né, normalmente é uma sala aberta, assim, não tem cadeiras enfileiradas onde as crianças têm que sentar uma atrás da outra para ouvir o professor e ficar quietas. Pelo contrário, tem um monte de atividades assim em volta, em vários armários, só que todos no nível da criança, que ela pode ter acesso. E a criança vai e escolhe a atividade que ela quer fazer. E a professora, né, na verdade, não é essa professora com cátedra que vai chegar lá na frente e falar: eu sei, eu tenho conhecimento e eu vou passar para você o conhecimento. Não, é apenas alguém que facilita, uma facilitadora do conhecimento. E conforme a criança vai aprendendo, vai se interessando, a facilitadora está lá justamente para facilitar. Porque o que acontece? Como nós aprendemos? Nós aprendemos através do entusiasmo. Você já percebeu quais são as coisas mais marcantes na sua memória, na sua vida? Se eu disser aqui qualquer data de qualquer ano, mesmo que tenha passado 20 ou 30 anos, se nessa data que eu falei foi uma data especial para uma pessoa, essa pessoa vai se lembrar dessa data, vai lembrar que dia da semana que foi e vai lembrar o que aconteceu nesse dia, se de repente, vamos supor, foi a data do meu casamento. E aí a pessoa se lembra exatamente do que aconteceu. Por quê? Porque foi um dia diferente, foi um dia de entusiasmo, foi um dia que ficou gravado na memória da pessoa, porque foi uma data especial. O que acontece com as escolas? Um dia é igual ao outro. É uma repetição de dias onde, por incrível que pareça, a única coisa que muda são as coisas que as crianças amam. É a hora do recreio, que todo dia tem uma coisa diferente, todo dia tem um colega diferente, uma brincadeira diferente, né? É a hora do lanche, que o lanche geralmente não se repete, né? Então, as novidades são as que mudam. E normalmente as crianças gostam do quê? Da aula de artes, da aula de educação física. Por quê? Porque são aulas ricas, diferente das de matemática, diferente das de português. Não tô dizendo que não tem que ter aula de matemática e português. É importante, mas precisa do entusiasmo, precisa da criança querer e não só enfiar tudo goela abaixo, porque se você soca na criança enfiando goela abaixo, você sabe o que acontece? Ela se frustra e vai chegar um dia que, como acontece com a maioria,
O dia da formatura é o dia mais feliz. Você sabe por quê? Porque vai se livrar daquilo que era um karma na vida da pessoa. Você já viu isso? Quando você tá num lugar legal, quando você tá de férias, você fica feliz no dia que você vai embora? Ah, hoje é o último dia de férias, olha que delícia, acabou as férias. Ninguém fica feliz com o último dia de férias. Mas no último dia de aula, todo mundo celebra, né? Por que será? Vamos continuar. Uma médica uma vez me disse que a cura sempre começa quando a consulta acaba. Para mim, o aprendizado acontece quando o professor está preocupado com outras coisas. Creio que esse tipo de aprendizagem pode ser modelado e até ensinado. Não nas escolas como as conhecemos, mas, como diz John Gatto, quando uma mãe sai com sua filha porque precisa falar com o delegado, ou quando uma criança aprende a publicar um boletim informativo ao trabalhar como aprendiz com um editor. Não se aprende em intervalos de tempos divididos, conforme a conveniência de uma instituição ou em aulas deslocadas do mundo em que os alunos vivem. Vou repetir. Não se aprende em intervalos de tempos divididos, conforme a conveniência de uma instituição ou em aulas deslocadas do mundo em que os alunos vivem. Não aprendemos quando a vida é fragmentada em sessões que têm pouca conexão umas com as outras. Conheci John Gatto há cerca de 10 anos, em um pequeno encontro de educadores. Durante um dia de atividades, nos foi pedido que apresentássemos um objeto que tivesse algum significado para nós. Lembro de John Gatto pegando uma maleta, que ele disse que tinha sido do seu pai. Tinha um belo aspecto antigo e estava coberta de marcas de anos de uso cauteloso. Quando vi John erguendo aquela maleta, meu coração disparou. Era a cara do meu pai dar valor a esse tipo de coisa e passar adiante a sensibilidade por algo de geração em geração. Um gesto como esse revela o quanto uma pessoa é repleta de alma. Meu pai jamais seria capaz de dar aulas de inglês como John Gatto, mas ambos compartilham um olhar sobre as coisas, um olhar que é imensuravelmente precioso e que sempre corre o risco de se perder. O que adoro na escrita de John é a vívida combinação de uma irreverência polêmica e uma inteligência calma e onipresente. A tranquilidade com que ele se refere à escola como uma cadeia, um confinamento, uma cela, como um sistema vampiresco em cujo coração deveríamos cravar uma estaca, as campainhas e sinais da escola como algo que incute a indiferença nas crianças. Como leitor, não se tem dúvida de qual é a opinião de John. John tem razão. Não basta fazer remendos na escola na esperança de que ela seja melhor. Temos de começar do zero e repensar o que é educação. Em meus termos, gostaria de ver uma educação de alma, não apenas de mente. O resultado seria uma pessoa capaz de existir criativamente neste mundo, fazer boas amizades, viver no lugar que gosta, ter um trabalho gratificante e contribuir com a comunidade. Disse que a palavra educar significa extrair. Você sabia disso? Educar significa extrair o potencial de uma pessoa. Mas eu gosto de duque, que há no meio da palavra educar. Ser educado significa tornar-se um duque, um líder, uma pessoa de estatura e vigor, de presença e caráter. Eu disse que esse livro me tirava o fôlego, né, gente? Eu não estava mentindo. Fico feliz ao ver este livro, veemente, ser publicado de novo. Vibro com isso. Penso que ele deveria ser lido em voz alta para todos os educadores e pais. Sei que ele pede para reconsiderarmos algo que vemos como natural e óbvio, mas precisamos de ideias originais. Os decadentes prédios escolares estão nos dizendo o quanto estão cansados. A violência nas escolas está gritando para pararmos com esse tal de ensino que fazemos.
O lastimável nível do discurso nos Estados Unidos deveria ser suficiente para percebermos que a imaginação dos nossos cidadãos está sendo lesada pela ineficácia desesperadora das escolas. Sou grato a John Gatto pela sua imaginação corajosa, que nos diz o que está errado e por nos dar boas ideias de como consertá-lo. Gente, este é o prefácio do livro, então vocês podem imaginar o que vem depois, né? Ou nem podem imaginar. O livro não é muito grande, tem apenas 130 páginas, mas é de uma riqueza inestimável, tá bom? Fico por aqui por hoje. Se você gostou, me conta. Se você ficou sem fôlego também, me conta. Ou sou só eu a doida que fico sem fôlego de ler esse livro, tá bom? Beijo grande e até a próxima.